Oi, eu sou o... Cara, você tá vendo o tamanho desse vídeo? Véi do céu, eu tô até com medo de fazer ele agora. Vai ficar gigante, cara. Muito maior do que todos que eu já fiz. E olha que eu nunca pensei na vida que eu ia fazer um vídeo desse tamanho. Mas não tem jeito, cara. Nesse vídeo aqui, cara, eu vou falar de um assunto tão importante que ou você pega tudo ou você não pega nada. Então, se for assistir, se prepara pra ver tudo, beleza? O mercado é um ambiente onde nós trocamos os nossos trabalhos. É assim, eu trabalho, produzo uma riqueza, você também faz isso, e aí a gente troca elas. Mercado é troca de trabalho. Hoje a gente usa o dinheiro para fazer essas trocas, mas o dinheiro ele nem sempre existiu. Ele surgiu com o tempo, então é uma invenção do mercado, assim como outras por aí. Comparado a um governo de políticos, principalmente aqueles que os políticos dominam tudo, o mercado ele é cheio de inovação, até porque você não é obrigado a trabalhar onde os políticos querem. E como você tem uma liberdade maior de escolha, a tendência é você trabalhar naquilo que você gosta. E é daí que surge a inovação. A concorrência também ajuda nisso, porque a competição ela obriga as pessoas a melhorar e inovar cada vez mais os seus trabalhos para continuar tendo consumidores. Comparado a um governo de políticos, o mercado ele tem mais inovação, é bem mais dinâmico e cada vez mais está criando novos setores e novas variedades de riqueza, como festas, filme pornô, alta tecnologia para consumo e um monte de outras. Isso porque, a princípio, é a população mesmo que decide o que é importante para ela, não é os políticos. O mercado te oferece as melhores mercadorias possíveis e para produzir elas, ele se preocupa com a natureza? Aguenta aí que agora eu respondo. Fih, a natureza tem um ritmo próprio. Olha para a cadeia alimentar. Os primeiros animais ali comem as plantas. Os segundos comem os primeiros. Os terceiros comem os segundos e assim vai indo, até chegar no último, que está no topo. Mas até quem está no topo, um dia morre, por algum motivo. Aí as bactérias decompõem a carcaça dele e de todos os outros seres vivos, devolvendo minerais para o solo. E as plantas usam desses minerais, mais a luz do sol, para poder viver. Viu? A ordem da natureza é cíclica. Por exemplo, para produzir o petróleo, a natureza gasta vários milhões de anos nesse processo. Quer dizer, demora muito para renovar os recursos naturais. E isso também vale para os minérios e para muitas outras coisas que a gente extrai da natureza para produzir. Mas para e pensa, se só em um século a gente já acabou com quase todo o petróleo que a natureza levou milhões de anos para criar, daqui a 20 anos, quando o petróleo acabar, a gente vai ficar sem. Véi, os recursos da natureza são limitados. Então, a gente precisa usar eles com mais cuidado. Mas você acha que o mercado se preocupa com isso? A única coisa que ele se preocupa é com o lucro. E para isso, precisa estar vendendo coisas e é para todas as classes sociais. Toda hora precisa estar produzindo e vendendo. Até porque se o povo parar de consumir, o mercado quebra. Essa necessidade do consumo ser constante força o povo a ir direto na natureza para extrair os recursos dela. Isso pensando só no lucro, mas sem considerar se a natureza vai aguentar. Lembra da desigualdade social? O mercado tem que produzir um bando de produto por aí e é olhando para o poder de compra do consumidor. Mas como a desigualdade tem muito pobre, então ele acaba produzindo um bando de produto lixo de péssima qualidade, porque tem que vender. Repara, as riquezas são produzidas de acordo com o poder de compra do consumidor, não é de acordo com a utilidade delas para as pessoas. E aí, quer saber o que é uma riqueza útil? Riqueza útil? Que porra é essa? Pensa aí, se for para você fazer uma cama para você mesmo dormir, como que você ia fazer ela? Aposto que você ia fazer do jeito mais eficiente. O ideal é que sua cama durasse o máximo que puder. Até porque se ela estragar, você ia ter que pegar mais materiais e ia ter que trabalhar mais para construir ela de novo. Ou seja, você ia ter que extrair mais recursos da natureza, causando mais impacto ambiental. E também você ia gastar um tempo num concerto que você podia muito bem estar fazendo as coisas que você gosta. A utilidade, pra gente, tem a ver com durabilidade, que é o quanto as coisas vão durar. Mas o mercado pensa o contrário. Utilidade para ele é o lucro. E para isso precisa estar sempre vendendo. Então, não é legal que as coisas durem tanto. A cama ideal para o mercado teria que ter um ciclo de vida curto. Provavelmente seria construída de madeira de baixa qualidade para que estragasse rapidão. Isso forçaria o consumidor a ter que comprar outra cama depois, gerando mais lucro para essas empresas. Mas a cama é só um exemplo. As coisas no mercado são planejadas para estragar.
E isso acontece com praticamente todas as mercadorias. Por que você acha que a maior parte dos produtos é feita de plástico, que é um material que se estraga tão fácil? Hoje, a gente pode usar o titânio e até outros materiais de laboratório, que são resistentes e duram séculos. Com eles, as coisas iam durar. E assim a gente ia precisar de extrair bem menos recursos da natureza para viver as nossas vidas. Agora, qual a vantagem para o mercado de produzir materiais duráveis? Tipo, você ia comprar sua cama, mas nunca mais na sua vida você ia precisar de comprar outra. E o mercado precisa de consumo. Agora, imagina produtos eletrônicos, tipo tablets, celulares, câmeras, notebooks, que são produtos que duram bem menos que uma cama. Esses produtos podiam ter suas carcaças resistentes para ficar duráveis, e quando a tecnologia avançar, a gente só trocar o que tem dentro. Não é legal? É legal para o planeta, porque produtos duráveis poupam mais a natureza, mas não é legal para o mercado, porque o mercado exige que a gente fique produzindo coisas sempre a toda hora. O consumo precisa ser constante, jamais pode parar. Se parar, toda empresa quebra. E como produtos duráveis diminuem bastante o volume do consumo, as empresas iam ter que cobrar uma fortuna em cima de cada produto desses aqui para poder lucrar. Só que essa compensação em cima do preço não ia adiantar, porque a maior parte dos consumidores é pobre e não iam ter grana para pagar produtos caros desse jeito. Por isso, é natural para o mercado só produzir coisas que se estragam fácil. A gente já tem a tecnologia e pode fazer produtos duráveis, mas não faz. O interesse da indústria é só fazer coisas que se quebram fácil e estragam caindo na piscina, porque isso faz o povo comprar mais, o que dá mais lucro para essas indústrias. Os produtos são programados para perder a sua utilidade assim que o consumidor já tiver grana para pagar pela sua reposição. É tudo programado. Agora, se a empresa for eficiente e só produzir produtos bons, ela vai diminuir bastante o seu consumo. Velho, no mercado, quem é bom, vende menos. Deixa eu dar um exemplo de como as coisas podem durar. Existe uma lâmpada por aí que ela já está acesa há mais de 100 anos. E até hoje ela está funcionando. Inclusive, o povo canta parabéns para ela. O vídeo está aí na descrição. Só que as empresas do setor formaram um cartel. E elas combinaram que nenhuma lâmpada poderia durar mais do que 5.000 horas. E ainda combinaram que, se alguma empresa desrespeitasse esse acordo, simplesmente ela seria multada. Porra! O objetivo do mercado é lucrar mais. Ponto. Então, qualquer empresa que conseguir produzir mercadorias ruins, de baixo custo, mantendo preço alto na venda, elas vão fazer. E é fazendo isso que o povo consome e joga fora um porrada de produto quebrado, que acaba se acumulando no lixão. O mercado faz a gente desperdiçar um porrada de recursos do planeta para produzir um porrada de porcaria que jamais devia ter sido produzida. Vem cá, se eu te trancar durante vários dias numa sala com um saco de comida, você ia comer tudo de uma vez? Não, né? Porque senão seus recursos iam acabar rapidinho e logo logo você já ia passar fome. Pois é, os recursos do planeta também são limitados e uma hora vai acabar. O mercado fica consumindo coisas a toda hora. Então, ele não sabe usar os recursos, ele também não te oferece as melhores mercadorias e muito menos se preocupa com a natureza. Para o mercado, a única coisa que importa é o lucro. Filho da puta! Toda espécie do planeta, sem exceção, precisa viver em harmonia com o ecossistema, senão acaba sendo extinta. A natureza tem a sua própria lógica. O ritmo dela de renovar os recursos é lento, enquanto que o mercado de consumir eles é rapidão. Por isso mesmo, a gente precisa se adequar a ela, senão vai ser o nosso fim. Nem adianta falar que a gente vai conseguir dominar a natureza. Já tentaram construir a biosfera, que era um experimento científico, de um ambiente fechado, para ver se a gente conseguia sobreviver, por exemplo, a uma queda de cometa ou a uma explosão nuclear. Sabe o que aconteceu? Falharam todas as vezes. Se esse tipo de desastre acontecer, a gente já era. A natureza é uma ditadura. A gente não tem escolha. Ela estabelece as regras e a gente segue. As leis do universo, as leis da física, não deixam ninguém voar e nem soltar Kamehameha. Não adianta se irritar com isso. Quem não se adapta à natureza, morre. Duvida? Então pula de um penhasco e sai voando. O fato é o seguinte, a gente depende da natureza para viver. Então precisamos é viver em equilíbrio com ela. E o único caminho para isso é parar de desperdiçar recursos. Não interessa o que o mercado diz. Daí, a gente precisa produzir é o que há de melhor. Ou seja, riquezas que duram. Presta atenção. O que é melhor para a sociedade é diferente do que é melhor para o mercado. A sociedade precisa de utilidade, que é coisas que duram. Já o mercado precisa de consumo, coisas que não duram.
Ficou claro? O povo vive confundindo isso daí. O motivo da confusão é que o mercado produz riquezas que ajudam a melhorar as nossas vidas, mesmo que essas riquezas durem pouco. E como as coisas são produzidas para suprir a necessidade das pessoas, isso nos dá uma sensação que é o consumidor que decide o que é produzido. Veja bem, é verdade que quem mais dita as regras do mercado é o consumidor, porque se ele não comprar, não vai ter consumo. E sem consumo, é o próprio mercado que morre. Ou seja, para o mercado sobreviver, ele tem que agradar o consumidor. A princípio, essa é a lógica superficial. Só que o maior erro é achar que o consumidor sozinho tem o controle das coisas. Quando você vai no supermercado, você sabe tudo de todas as coisas que você põe no carrinho? Você sabe qual empresa polui a natureza ou qual que usa trabalho escravo para produzir os seus produtos? Não, né? E mesmo se soubesse, faria diferença? Para muita gente, não. Mas além do consumidor não ter conhecimento suficiente, ele ainda é bastante manipulável. A opinião dele não é uma coisa fixa, é alterada pela propaganda. Se a publicidade não tivesse esse poder todo de manipulação, as empresas não gastariam tanta grana nesse setor. A propaganda serve para alimentar o consumo, que no mercado nunca pode parar. Para isso, o mercado precisa toda hora ficar criando desejos nas pessoas, que antes não existiam. A melhor maneira de fazer isso é te deixar infeliz com o que você tem. Aí você passa a olhar o produto anunciado como se ele fosse melhorar bastante a sua vida, e você passa a precisar daquilo. Pronto, nasceu um desejo. E com isso, você é convencido a consumir. Não, yeah. Os desejos são criados. E como a nossa sociedade nos bombardeia com anúncios por todos os lados, isso incentiva todo mundo a querer ter um padrão de vida consumista. A propaganda, ela vende um monte de produto ruim que no final vai parar no lixo. Tá ouvindo isso? É a natureza chorando. Ela não vai aguentar por muito tempo, não. Aí você soma isso ao nosso estilo de vida, onde o povo trabalha muitas horas, é estressado, tá cheio de dívida, tem uma mídia que não informa e o excesso de informação, sendo que a maior parte dessas informações são inúteis. Tudo isso te distrai, e mesmo sem perceber, o sistema te faz entrar no ciclo do consumo infinito. A necessidade que o mercado tem de ter consumo eterno e crescimento infinito se deve a um motivo muito básico: o dinheiro. Porque se o dinheiro existe, existem os bancos. E, consequentemente, existem os juros dos bancos. Dá uma olhada aqui. Você pegou dinheiro emprestado com o banco. Então, depois você vai ter que devolver para o banco esse dinheiro, mais o quê? Mais os juros. Então tá, o dinheiro é só você devolver que fica tudo de boa. Porque você pegou dinheiro, devolveu o dinheiro. Elas por elas, mata. Mas de onde é que você vai ter que arrumar o dinheiro para pagar os juros do banco? Isso aí, você vai ter que trabalhar. Ou seja, só aí você tem que devolver mais do que você pegou. E para isso tem que produzir mais. Essa é uma necessidade sua. E de todo mundo, porque todo mundo pega grana emprestada com os bancos. Por isso, a economia inteira é obrigada a crescer. Essa lógica do crescimento vale tanto para banco privado ou público, independente se existe o banco central ou o multiplicador. Enquanto o dinheiro existir, a economia precisa crescer. Tá vendo? Essa necessidade de sempre ter que produzir as coisas não é porque nós precisamos delas, mas principalmente para manter a economia rodando. É por isso que muita gente critica o consumismo. O consumo é bom para a economia, mas é péssimo para o planeta. Eles estão destruindo o mundo! Filhos da puta! É aí que está o problema. A lógica do mercado é crescimento. A da natureza é cíclica, porque ela fica se mantendo. Ou seja, não tem nada a ver. É por isso que o mercado é incompatível com a natureza. O mercado pensa assim: vamos usar o que tem. Quando acabar, a gente dá um jeito. Véi, não interessa o que você quer. Se na natureza tem 10 laranjas, você só pode usar até 10 laranjas. Se o planeta não pode fornecer mais, então os seus desejos não têm noção. O foda é que no mercado, as riquezas são produzidas de acordo com o poder de compra do consumidor, não é de acordo com a utilidade delas. E ainda tem a publicidade, porque ela recompensa quem engana, porque faz o povo ficar nesse consumo irracional. Consome, estraga. Consome, estraga. Consome, estraga. Isso aí só agride a natureza. Percebeu o tanto que o mercado é desligado da natureza? É impossível qualquer sistema baseado no lucro viver em harmonia com o planeta, porque é a necessidade de crescimento do mercado
que não permite à natureza renovar os seus recursos. Além disso, o fato do mercado usar estratégias como a publicidade desmente o fato que ele está aí para atender as necessidades das pessoas. O mercado não está aí para te dar o que você precisa, ele está aí para ter lucro. E só. Se o mercado se preocupasse com o bem das pessoas, não haveria publicidade de coisas que fazem mal a elas, como o cigarro. A função da publicidade está em estimular desejos nas pessoas, só que grande parte desses desejos são coisas que elas não precisam. Se o mercado selecionasse as melhores mercadorias e serviços, Justin Bieber seria pobre. O mercado não seleciona as melhores riquezas porque os consumidores são bastante influenciáveis pela publicidade, que cria imagem para os produtos que são diferentes das suas necessidades. E por mais que a competição aqui seja benéfica, porque nos dá mais diversidade, mais opções de escolha, isso não quer dizer que as pessoas vão escolher o que existe de melhor. Mamma mia! Não destrua o planeta! Véi, a natureza é uma ditadura e todo mundo depende dela para viver. A liberdade é limitada. E como nós só temos um planeta, a gente não tem escolha. O meio ambiente interfere na vida de todo mundo. Então, todo mundo tem o direito de interferir na vida dos outros nesse aspecto. Sabe aquela história de que não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar? Pois é, só que apenas ensinar a pescar não é suficiente. Tem que ensinar a pescar de um jeito que não vai acabar com os peixes do rio. Ou seja, tem que produzir de modo sustentável. Mas jamais algo vai ser sustentável se o dinheiro existir. Porque é o dinheiro que exige crescimento infinito da economia. E isso, uma hora ia acabar com todos os peixes do rio. Quer ver? Olha o crescimento infinito aí, gente! Papá! Imagina que você é um pescador. Ok, você é responsável e se preocupa com a natureza. Então você só pesca o limite máximo de peixes permitidos pelo rio, para que eles possam continuar sempre se renovando e você possa sempre continuar pescando lá, para viver a sua vida. Mas alguém da sua família adoece e você tem que pagar um médico que não tem grana. O que acontece? Você vai no banco, pega um empréstimo. Só que, olha só aqui, você depois vai ter que pagar uns juros para o banco. Então você vai ter que trabalhar mais. Então você vai ter que pegar mais peixe do rio, o que torna sua pesca insustentável. Mas não é só você de pescador, né? O banco empresta para todo mundo, para um monte de pescador, para madeireira, ou seja, cada vez mais vai se extraindo cada vez mais recursos da natureza, justamente para manter um sistema baseado no dinheiro. Por isso, o dinheiro é insustentável. Hã? Não entendeu, não? Você é muito burro. Quer ver o que acontece quando a gente cresce sem parar num sistema que possui limites? Então tá, eu vou assoprar sem parar nesse balão e a gente vai ver o que acontece. Já! Tá vendo? É isso que acontece quando a gente cresce sem parar num sistema que possui limites. É isso que o dinheiro está fazendo com a natureza.